Ele segurou o envelope amarelo sobre a mesa de mármore como se segurasse um objeto de vidro. Preciso, pesado pelo significado, vulnerável a qualquer deslize. A cidade ao fundo brilhava em manchas elétricas. Los Angeles parecia um mapa indiferente sob a chuva fina que riscava a janela. Suk-jin Yu, conhecido como Kong, chefe de uma organização que prosperara no silêncio e na obediência, tinha as mãos limpas, as unhas aparadas, mas havia ali, entre os dedos, uma pequena tremedeira que ele não costumava admitir nem para si mesmo. O advogado repousou a pasta de couro no canto, falou com calma técnica que, nos últimos anos, servira de tradução para ordens e sentenças. Era para ser lida apenas depois da morte dela, disse. Mas ela deixou instruções claras de que você deveria receber isto. A luz do abajur desenhou uma placa quente sobre o papel. O envelope tinha a dobra precisa de quem dobra cartas muitas vezes, e o endereço manuscrito de Atlanta parecia quase um dedo apontando para um outro mundo. Ao rasgar com cuidado a aba, Suk-jin pensou em todas as decisões que, em sua vida, tinham sido quase sempre executadas por outras mãos. A violência se delegava, a lealdade se administrava, a distância funcionava como muro. Agora, diante daquele papel, não havia cadeia de comando que o protegesse. Havia apenas a caligrafia de uma mulher que escolhera, anos antes, desaparecer. Ele abriu. O perfume do papel era apenas papel. Nada de flores ou aroma domiciliar. Havia dobras, vincos que contavam um caminho. A carta fora reaberta, lida, guardada. As primeiras linhas o atingiram com a calma de uma sentença. Não de condenação, mas de verdade posta à prova. Meu nome é Celeste Marie Harmon. Escrevo porque não posso falar mais alto do que o medo que me acompanha. Eu tive de ir para longe para criar um menino que não carrega apenas um sangue, mas 2 mundos que se afastaram. Meu filho se chama Marcos. Se você ler isto, peço que venha ver com seus próprios olhos. Não peço perdão. Peço apenas que encontre o que eu deixei. A mão de Suk-jin fechou-se sobre o papel. Ele leu outra passagem. A letra de Celeste era firme, sem floreios, e isso lhe dava autoridade. A mulher que escrevera sabia que não haveria retorno, mas deixara caminhos. Não o trouxe para o seu mundo porque eu temia o que isso faria a ele. Tinha medo de que você, com todo o seu poder, apagasse o que existe de mais frágil e puro num menino. Mas também tenho medo de que o mundo sem a sua presença lhe faça acreditar que ele não tem um pai. Procure Dorothy Harmon. Ela é minha mãe. Ela será quem dirá se é hora de abrir a porta. Ele relutou por um momento. Era estranho, disse a si mesmo, que a revelação de um filho pudesse penetrar a espessa blindagem que o trabalho lhe impusera. Durante anos, seus problemas tiveram formas definidas. Territórios, números, traições. Agora o problema era menor, mais perigoso pela sua simplicidade. Um menino de 8 anos com olhos que poderiam, por um golpe de luz, ser os olhos de Suk-jin. Se essa história te toca, inscreva-se e fique comigo até o fim. Escreveu para si mesmo, meio em pensamento, meio em promessa. Ele ergueu a cabeça como se dissesse a si próprio que a decisão caberia apenas à carne sobre o mármore. As linhas seguintes da carta voltaram a ser lidas, e com elas vieram imagens que Suk-jin havia deixado adormecer. A voz de Celeste nos minutos em que ele estava mais vulnerável, a incredulidade do riso quando ela comentava sobre a cidade, a maneira como ela acomodava a mão no braço dele nas noites em que a solidão vinha sem convite. Eram fragmentos de memórias que agora se ofereciam como prova e acusação. Quando você me olhava, havia, às vezes, um menino atrás do homem. Um menino que não sabia pedir, que tirava proveito do silêncio dos outros para sobreviver. Eu vi você chorar uma vez, Suk-jin. Não foi diante de muitos. Foi numa noite de fevereiro, quando a cidade estava toda cinza. Você fez um barulho estranho, como se o corpo lembrasse o que a alma sabia. Eu não fiquei. Saí para proteger o que, naquela época, só eu sabia existir. A carta não implorava. Explicava. Era preciso coragem para isso. Não a coragem da faca, mas a coragem de admitir que se estava errado, que um filho merecia outra chance que não a dela sozinha poderia dar. Ele fechou os olhos e, por um instante, permitiu-se ver o rosto de Celeste. Pele escura dissimulando uma firmeza que ele não havia registrado antes, olhos atentos, lábios que falavam menos do que observavam. Nos poucos meses em que ela diariamente frequentara sua vida, ela fora intérprete por profissão e ponte entre universos por natureza, traduzindo palavras no trabalho, traduzindo silêncios em casa. Ele lembrava de um gesto dela, quando passava a língua nos lábios antes de responder, sempre segura da própria decisão.
No canto da sala, o assistente dele, acostumado a ver o chefe mover o mundo com um gesto, assistiu a essa pequena dissolução com expressão dividida entre o costume e a novidade. "O senhor vai?" perguntou, e a pergunta nesse contexto era ingenuidade e desafio. Sukjin pôs a carta no bolso do sobretudo. "Cancela tudo", murmurou. Não explicou. As decisões que faziam o mundo dele mover-se foram substituídas por uma decisão íntima, urgente, que não precisava de ordens amplas nem códigos. Havia uma razão simples e direta. Se havia um menino com os olhos que poderiam ser os dele, e uma mulher que sacrificara a própria presença para dar-lhe segurança, ele precisava ver. A viagem seria longa, ele poderia voar como costumava fazer, enviando apenas a presença como documento. Escolheu dirigir. Fora uma escolha quase ritual. 12 horas de estrada entre a costa e o coração sulista, tempo suficiente para que os pensamentos repetissem e se colocassem em ordem. Preferia a repetição à pressa. Na primeira noite, a cidade se afastou em um borrão de luzes e táxis. A expressão de Kong, quando se sentou ao volante, mudou. A dureza permaneceu. Mas agora havia também algo de fatigado e curioso. A estrada abriu-se como página em branco. Ele levou consigo a carta e a voz de Celeste, que em sua cabeça lia trechos como se os parágrafos lhe servissem de cartas de navegação. A chuva que começara em Los Angeles deu lugar a um vento mais seco à medida que cruzavam as planícies. Nos postos de gasolina, as mesmas ações se repetiam: pagar, limpar o vidro, o barulho das máquinas de café. Ele reparou em detalhes que antes lhe passavam despercebidos: as mãos dos frentistas calejadas, um casal discutindo em voz alta dentro de um carro velho, um cachorro que não deixou de latir. Cada cena era um pequeno espelho. A vida continuava de todas as formas, longe de seus contratos e de seu poder. Durante o caminho, memórias vieram em ondas, não cronológicas, como se a carta abrisse gavetas. Lembrou-se de quando Celeste traduziu uma conversa para ele, não como intérprete, mas como quem devolvia a humanidade. Ele lembrava do cuidado com que ela dobrava uma toalha, do jeito que ajeitava a xícara no pires sem olhar. Essas memórias o puniam com ternura e com um ruído metálico de culpa. Se antes ele havia acreditado que dizia a realidade como ela deveria ser, agora sentia que a realidade dizia a ele, de volta, que havia lacunas a serem preenchidas. A cada trecho novo que lia, a carta servia tanto de bússola quanto de acusação amorosa. Em outro trecho, Celeste escrevia sobre o menino como se descrevesse um objeto precioso e frágil ao mesmo tempo. Marcos assiste às coisas com olhos que não pedem, apenas observam. Ele desenha o que vê: árvores, carros, um homem grande que ele imagina como protetor. Eu sei que você é esse possível homem. Eu escrevo porque acredito que um homem deve, às vezes, saber do que é capaz. Se vier, não venha com promessas, venha com presença. Havia firmeza nessa frase. Não era uma exigência de garantias. Era uma convocação para algo que frequentemente faltava nos negócios de Sukjin: a persistência cotidiana, a escolha repetida de estar. A carta pedia presença, não dominação. A jornada foi também um processo de despir-se de defesas. Em um motel de beira de estrada, Sukjin não ordenou a expulsão de ninguém, nem organizou uma emboscada. Sentou-se na cama com a carta entre as mãos e leu pela milésima vez um trecho que o atingiu como novidade. "Não te culpo por ser o que é", escrevia Celeste em uma linha que parecia acusar e perdoar simultaneamente. "Culpo a nós por termos aceitado que o mundo nos separasse. Eu escolhi proteger meu filho da parte de você que eu temia, mas isso não elimina a parte de você que poderia ser um pai. A menção ao termômetro moral. A parte de você que poderia ser um pai." Produziu em Sukjin um vazio nítido. Ele sempre administrara a autoridade. Agora coordenar carinho parecia tarefa para a qual não havia manual. Ao mesmo tempo, havia uma espécie de apelo que ecoava. Celeste não queria desgastá-lo com acusações, apenas apontava uma verdade comum e simples. Na estrada, a paisagem mudou do cacto para campos, e com isso veio também a sensação de aproximar-se de algo mais íntimo. Ele pensou em Marcos como uma entidade concreta. Uma rotina, uma escola, uma avó que cozinhava. Para alguém cuja vida se definia por mapas de influência, essa simplicidade era desconcertante. Ao entrar em Atlanta, as luzes foram trocando de cor. O centro urbano, com seus prédios, deu lugar a bairros com jardins, como páginas de uma história que não havia lido. Ele estacionou numa rua de casas baixas, cada uma com a sua história de porcelana e tinta descascada. A casa amarela, com janelas que refletiam o entardecer, estava emoldurada por um carvalho que lançava sombra sobre o caminho.
Dorothy abriu a porta como se abrisse um cofre. Não havia no rosto dela surpresa pueril, mas uma avaliação meticulosa. Era uma mulher que conhecia bem as medidas do mundo, quando proteger, quando confrontar, quando acolher. O encontro inicial foi uma negociação silenciosa, cheia de olhares medidos e respirações contidas. Ela reconheceu nele marcas que não lhe eram estranhas. Um tique no maxilar ao perceber que estava sendo avaliado. Olhos que raramente buscavam ternura, mas que a sugeriam quando distraídos. Você é Suk-jin Yu? Dorothy perguntou, chamando-o pelo nome completo, não por apelidos ou títulos. Havia prudência e desafio na sua voz. Sou eu, disse ele. Kong. A palavra saiu como se pedisse permissão. Ela fechou a porta atrás de si, mas não os fechou de vez. Havia no gesto uma abertura que era também um teste. Ele explicou com poucas palavras por que estava ali. A carta, o nome de Marcos, a necessidade de ver. Dorothy ouviu e de vez em quando deixou escapar perguntas que pareciam arrancar a verdade. Você sabia? Por que agora? O que quer de verdade? Ele não tinha respostas prontas. Não tinha redenção pronta. O que tinha era a carta e a vontade de olhar a criança sem intermediários. Dorothy, que conhecia as defesas dos homens e as justificativas das ausências, deixou-o entrar. A cozinha cheirava a caldo e ervas. Havia um livro de receitas aberto sobre a mesa, uma caneca com marcas de batidas do dia a dia. Emoldurada numa prateleira, havia uma foto de Celeste jovem, cabelo preso, sorriso reto. Era a lembrança de uma mulher que, por força própria, fizera escolhas difíceis. Marcos apareceu no quintal sem artifícios. Um menino de 8 anos, cuja curiosidade não tinha cerimônias. Ele observou o homem com a naturalidade de quem registra detalhes sem urgentemente avaliá-los. Havia nesses olhos algo que fez Suk-jin congelar por um instante. Um brilho que, num reflexo, fez-se igual ao seu. A criança tinha as sobrancelhas desenhadas de forma que lembravam as suas, a curva do lábio inferior que se projetava de maneira similar quando ele pensava. A surpresa de uma possível semelhança era o tipo de coisa que as grandes decisões não costumavam admitir. Marcos não se levantou em defesa nem se escondeu. Aproximou-se com passos que não eram de medo e sem grande cerimônia perguntou. Você é o homem da carta da minha mãe? A pergunta era direta. Não havia preconceito. Só um fio reto que ligava a curiosidade infantil à verdade, que pela primeira vez estava frente a frente com alguém que poderia teoricamente preencher uma lacuna. Suk-jin sentiu o calor subir-lhe à face. Não por vergonha da pergunta, mas pela força dela. Sim, respondeu. A palavra era simples, mas profunda. O encontro inicial com o menino foi um diálogo curto e puro. Marcos falou do seu desenho de um homem com um grande carro, falou de coisas de escola, contou como a avó fazia doces de uma receita que a mãe ensinara. Suk-jin respondeu com reservas, medindo cada frase. Não havia necessidade de sermões grandiosos, apenas de uma honestidade contida. Em vez de palavras grandiosas, ele ofereceu coisas pequenas. Um riso tímido quando Marcos mostrou um carro de brinquedo, a promessa de ouvir mais no dia seguinte. O jantar reuniu-os em volta da mesa, e a cena mais do que mostrou contrastes, revelou possibilidades. A comida era simples e verdadeira. Arroz, um frango lento, legumes temperados com cuidado. A conversa não esquivou o passado, mas não se prendeu a ele como uma âncora. Dorothy, que cozinhara e guardara memórias, observou o homem com olhos de quem avaliava propósitos. Celeste, embora ausente, estava presente nas histórias que emergiam dos cantos, pequenas lembranças que a senhora contava, o jeito de Celeste de dobrar um pano, a disciplina que deu ao neto. Durante o jantar, Suk-jin pegou a carta do bolso. Não para ler partes novas, já as conhecia de cor, mas para que aquilo que ela pedira como prova de presença não ficasse apenas palavra. A carta era um contrato de memória. Ele leu em voz baixa trechos em que Celeste falava de Marcos como se descrevesse um campo de possibilidades. Quando ele sorri, penso que o mundo ainda tem tempo. Quando ele chora, lembro por que saí. Não posso dar a ele o peso do que você carrega, mas se você vier por vontade de aprender a ser, talvez haja caminho. A leitura calma que ecoou na cozinha teve o efeito de colocar no ar, de novo, uma expectativa. Não promessas, apenas intenção. Dorothy escutou sem interromper. Marcos ouviu como quem absorve um conto, mas não o decifra por completo. Havia ali a presença reparadora de uma voz que não vinha do passado, mas que endereçava o presente. Ao final da noite, quando a casa se acalmou, Suk-jin sentou-se nos degraus do quintal.
O carvalho projetava sombras que pareciam redes de memórias. Ele releu a última parte da carta. As linhas finais eram um gesto de pura humanidade. Não escrevi isto para que você lave minha culpa. Escrevo para que saiba que existe algo que pode salvar o menino de ter apenas uma história contada por outra gente. Não te peço herói. Peço que você experimente ser meu filho, Marcos. E se isso for demais, que ao menos seja um homem que segue vindo. Vamos ver juntos se o tempo não reescreve. As palavras encontraram um ouvido disposto. Suk-jin, que era um homem de soluções rápidas quando o assunto era negócios, percebeu que ali não bastavam manobras de poder. Havia a necessidade de pequenas repetições. Ele ficou naquela noite. Ficou por um motivo quase mudou. Queria ver o menino dormir sem deliberações, sem questões de território. Queria sentir a respiração de alguém que poderia, com o tempo, chamá-lo de pai. Na manhã seguinte, a rotina era outra prova. Marcos acordou cedo e, sem cerimônia, foi buscar Suk-jin como se o homem fosse apenas mais uma visita. Mostrou-lhe o mundo em detalhes, o balanço do quintal, o trilho onde os carros do bairro passavam, o cachorro do vizinho que latia como marca de dia. Suk-jin respondeu com presenças pequenas. Empurrar o balanço, ouvir a história escolar, fazer perguntas que não tinham a intenção de acusar. Esses gestos, no entanto, transformavam. A presença repetida é uma forma de oração prática, exige paciência e dói na alma quando se enfrenta à própria inexperiência. Dorothy observava essas tentativas com prudência. Ela não aceitaria promessas vazias. Ainda assim, viu que algo se movia. Virou a cabeça para o lado e, mais de uma vez, permitiu um sorriso curto quando via o neto soltar uma risada fácil ao lado daquele homem de poucas palavras. Havia, nos pequenos gestos, uma construção lenta que Dorothy também sabia que podia ser verdadeira. Os dias seguintes foram uma sequência de ensaios. Houve um momento em que Marcos pediu por conselhos sobre um problema trivial da escola. Um amigo que havia levado o brinquedo de outro, e Suk-jin, sem se saber pai naquele tipo de detalhe, falou com franqueza sobre justiça e humildade. Às vezes se equivoca, outras vezes dá respostas que surpreendem por sua honestidade. Em privado, ele lia novamente a carta, como se buscasse nela a permissão para continuar. Foram inseridos na narrativa do lar os pequenos ritos de uma vida que não tem a pressa do seu mundo. As compras no mercado onde o vendedor conhecia o nome de Dorothy. O doce simples feito numa assadeira. As conversas sobre qual cor de tinta pintar a varanda. A domesticidade, com suas repetições, serviu de antídoto contra a grandiosidade redentora. Numa tarde, Marcos levou Suk-jin até um arquivo de desenhos que ele guardava no armário. Muitos deles representavam um homem com forte sombra, às vezes um carro, às vezes um parque. Embaixo de um desenho havia uma legenda infantil. Meu papai grande. Suk-jin ajoelhou-se para ver melhor, sem teatralidade, apenas para receber aquilo que uma criança oferece. Uma imagem sem artifício. Ele pegou o desenho como quem toma posse de um objeto sagrado. Houveram momentos de tensão, não de violência, mas de honestidade áspera. Dorothy, em um diálogo direto, confrontou Suk-jin sobre o que pensava de assumir responsabilidades. Você entende que estar aqui é diferente de mandar em algo? Perguntou. Ele respondeu com seriedade, reconhecendo que o mundo dele exigira formas e que ser pai exigia outra forma. Tarefas, cuidado, rotina, abnegação de algumas facilidades que ele tinha no mundo do poder. A conversa foi franca e marcou um ponto de virada. Dorothy precisava ver pequenas provas repetidas no tempo para aceitar uma mudança maior. Em outra manhã, citaram-se palavras que Celeste deixara como um mapa moral. Não quero que ele me veja como mártir. Quero que ele saiba que sua mãe fez escolhas por amor. E que ter um pai não é só sangue. É ficar dia após dia. Essas linhas ganharam carne nos atos mínimos. Levar Marcos à escola, assistir à sua apresentação, tomar conta de uma febre. O clímax emocional não aconteceu em grande espetáculo, mas no silêncio de uma tarde morna. Marcos adormeceu encostado no braço de Suk-jin enquanto assistiam a um filme antigo que ninguém mais via na casa. O menino dormia tranquilo, cabeça apoiada no peito daquele homem. Um gesto tão humano e despretensioso que teria parecido ridículo em qualquer outra situação. Suk-jin, que decidira não provar sua força por meio de ordens, sentiu a fragilidade confortável daquela cena. Lembrou-se da carta, do pedido de Celeste para que ele venha com presença. E em silêncio, a presença tornou-se um compromisso autoimposto. Não prometeu o impossível. Prometeu-se pequeno, ficar por mais um dia,
aprender o nome das brincadeiras, não fugir nas primeiras dificuldades. Houve um momento em que, sozinho no degrau, leu o último trecho da carta como se fosse a bula de algo não medicamentoso, mas moral. Se você não puder ser o homem que ele imagina, seja ao menos alguém que ele possa contar. O que ele precisa é saber que não é invisível. Não pedirei amor em troca, apenas presenças repetidas. Aprenda com as coisas pequenas, o balanço no quintal, a sopa no inverno, as histórias antes de dormir. Isso é o que salva. Sukjin suspirou e deixou o papel descansar sobre o joelho. As palavras cessaram de ser sentença para virar ação. Ele não era ingênuo ao ponto de crer que seu passado desaparecia. Sabia que as sombras de suas escolhas o acompanhariam. Mas também soube, naquele momento, que havia fronteiras que o poder não supria. A ternura, a paciência, a humilhação de aprender a ser fraco por amor. Esses gestos eram o único caminho plausível, agora, para tentar reparar. A decisão de ficar, pelo menos por agora, não foi anunciada com fanfarra. Foi um assentimento silencioso a uma tarefa lenta. Naquela noite, ficou sentado na varanda olhando o quintal. Sentiu o vento que trazia cheiro de comida e giz de cera. E pensou nas mudanças que pequenas repetições poderiam causar. Não imaginou consertar tudo, imaginou apenas oferecer continuidade. Dorothy, que acontecia como juíza e protetora, aproximou-se no silêncio. Você fez a escolha certa ao vir, disse ela sem concessões. Havia na voz dela reserva e também, quando menos se esperava, reconhecimento. Não era milagre. Era um começo que se sustentaria apenas se repetido. Ao amanhecer, antes de partir em direção ao carro que ainda representava uma parte de seu mundo, Sukjin colocou a carta no bolso interno do sobretudo, junto ao peito. Não era um gesto simbólico apenas, era um contrato consigo mesmo. Deixou um pequeno bilhete sobre a mesa para Dorothy. Não era dinheiro nem inventário de bens, era apenas uma nota curta. Estou aqui por agora, amanhã também. Não ofereceu justificativas. Não pediu perdão, não o escondeu. E isso foi por hora suficiente. A despedida, por enquanto, seria um acordo tácito. Ele se mudaria pouco a pouco, entrando na rotina do menino. A narrativa não promete transformação absoluta. Ela mostra, ao contrário, que o processo começa por atos repetidos, por humildade que se traduz em tarefas ordinárias. As sementes disso estão em cenas comuns. Levar Marcos ao parque, consertar uma porta que range com paciência, perguntar sobre um desenho, ouvir até mesmo as conversas menores que uma criança tem sobre os colegas. Ao fechar a história daquela primeira noite e manhã, Sukjin compreendeu algo fundamental. Há lugares onde o poder não basta. Há outros símbolos, mais tênues, que sustentam a vida. A carta de Celeste não era uma acusação final, mas um apelo para que o homem que dominara muitos territórios dominasse também a arte de permanecer. E se você chegou até aqui com o coração apreensivo, pare e pense. Qual foi o sacrifício que você fez que ninguém viu? Compartilhe nos comentários. Se a história tocou você, curta e compartilhe para que mais pessoas reflitam sobre o que significa estar presente. A vida não se resolve com grandezas, se constrói com presenças pequenas e repetidas.